Já na companhia de Elivaldo Barbosa, aqui no nosso estúdio, em tempo real. Elivaldo, tudo bem? Olá, Joel, tudo bem? Tranquilo? Boa tarde para você que está em nossa companhia. Elivaldo Barbosa, nós trouxemos aqui na semana passada as discussões, então, trazidas pelo deputado Bessar, inclusive, Bessar Filho. Ele falava sobre a importância da questão da transposição das águas do São Francisco para favorecer o sertão piauiense, por exemplo. E nessa fala ficou evidente, me pareceu, na verdade, que ele estava encampando ali uma luta relativamente solitária. Mas não é, hein? A Assembleia Legislativa, em peso, junto com o parlamentar Bessar, nesse esforço para fazer o trabalho de transposição das águas. E hoje teve uma discussão mais aprofundada ainda na Assembleia Legislativa, Elivaldo. Mostrando exatamente que não é uma bandeira do deputado, uma bandeira de mandato de um parlamentar, mas sim de um movimento criado chamado Mais Piauí. Água no Sertão foi a primeira fase do movimento, ocorrido que foi aberto hoje lá na Assembleia pelo presidente da Casa, Franzé Silva, que atraiu aí ex-parlamentares, integrantes da bancada federal, o ministro Wellington Dias, representantes dos ministérios do Planejamento, viu, Joelson? Do Planejamento, aí o senador Marcelo Castro, e também o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que são órgãos que estão ali na equipe administrativa do governo federal, na esplanada dos ministérios, mais ligados a projetos dessa natureza, ou seja, da integração de bacias hidrográficas envolvendo o Rio São Francisco e rios importantes do semiárido piauiense, Canidé e Piauí, que podem se irrigar uma parte do sertão piauiense que tem aí uma formação geológica diferenciada em relação à bacia sedimentar. Inclusive o senador Marcelo Castro deu uma aula hoje sobre esse tema. Lá é o tal cristalino, onde o acesso à água é muito mais difícil e a água muitas vezes não tem a qualidade desejável para o consumo humano, animal, utilização em irrigação. O ideal é conduzir a água. Lá chove pouco, a água de poço é complicado, os reservatórios têm água salobra, é complicado esse chamado cristalino que envolve aproximadamente 17% do território piauiense. Joelson. Então vamos falar mais a respeito desse assunto, um pouco dessa importância e a viabilidade, principalmente sob o ponto de vista estratégico, e lá em Brasília, por exemplo. O diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, Bruno Cravos, admitiu o planejamento de bacias hidrográficas. Vamos ver. Hoje o que a gente tem é uma diretriz do ministro Valdez, né, alinhado com o governo, de concluir os estudos dessas intervenções que são necessárias. Hoje eles estão englobados num contrato maior que envolve outros estudos, então a gente não tem específico para essa obra. É um grande conjunto de estudos que estão sendo desenvolvidos pelo Ministério da Integração. E o projeto do PAC seria uma das alternativas? Veja, a parte de estudos já está contemplada no PAC, através das ações disponíveis no Ministério da Integração, né? A etapa posterior de uma possível viabilização da implantação, aí é uma outra discussão orçamentária. Geraldo da Silva Júnior, que é subsecretário de articulação do Ministério do Planejamento, também esteve em Teresina e analisou o planejamento da integração de bacias. Logicamente que uma obra de tamanho e envergadura é necessário você ter um conjunto de estudos que possam estabelecer a viabilidade do projeto, né, a sua efetividade, o dimensionamento tanto de captação, qual o traçado da obra, né, quais os impactos ambientais que uma obra desse porte, né, ele acarreta, qual o custo da obra, para posteriormente você ter, né, de certa forma, a elaboração dos projetos executivos e entrar em implementação. Então, neste momento agora, o que nós temos é um conjunto de discussões internamente, tanto dentro, né, do governo federal, como também essa discussão externa ao governo federal aqui com a sociedade piauiense. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esteve presente no evento, comentou sobre o anúncio de água para todos e defendeu a segurança hídrica. Aqui todos os ministérios, o presidente Lula retomou o conceito do programa Água para Todos. É um programa que pensa alternativas diversas. No meu caso lá, do ponto de vista social, a gente trabalha as tecnologias sociais, as cisternas, sistemas simplificados, né, de coleta, tratamento e abastecimento de água, de fácil manejo,
E com isso estamos trabalhando no Piauí e em todo o Brasil. Ano passado nós liberamos para o Piauí 92 milhões de reais para as tecnologias sociais. As cisternas são o principal. Cisterna para coleta de água de chuva, para consumo humano e para produção. Mas também integrado com o Ministério da Integração, a Codevasf, o Ministério das Cidades, ali também trabalhamos o Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios trabalham essa área. Eu coordeno uma Câmara, que é a Câmara, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, e água é alimento, e ali a gente trabalha de forma muito, vamos dizer, planejada. E o Piauí entra de modo muito forte. Com certeza o ministro Valdez tem um carinho pelo Piauí, vai cuidar com muito carinho dos projetos estratégicos. Bom, agora vamos lá, Elivaldo. A gente fez até aqui um apanhado daquilo que foi compromisso assumido pelas autoridades que estão lá no primeiro escalão do presidente Lula, primeiro e segundo escalão, né? No caso, o Wellington, primeiro escalão, Wellington Dias, o ministro Wellington Dias, segundo escalão, os secretários e subsecretários das pastas. Agora, eles falaram claramente o seguinte: existe uma diretriz e existe um estudo que é bancado pelo PAC. Vamos falar assim: olha, o primeiro canteiro de obras será tal dia e nem vai começar tal um período X com valor tal. O que é que significa isso? Ainda existe um esforço a ser feito para que a gente eventualmente veja a transposição das águas beneficiar o semiárido piauiense? De tudo isso que nós ouvimos, significa dizer que, na prática, esse projeto está adormecido. Está lá esperando alguma decisão ser tomada, não tem nenhum passo efetivo para que ele seja minimamente executado do ponto de vista da obra. Não tem. O que existe é uma programação orçamentária que prevê o prosseguimento dos estudos, da análise técnica. Tem aqui na tela o que seria o estudo, né? Perfeito, exatamente. É isso aqui, ó. Então é isso aí. É tirar a água lá da barragem de Sobradinho, na Bahia, e passar a levar essa água para o estado do Piauí, chegando ali por Caracol, Jurema, naquela região mais do semiárido do estado do Piauí. É uma região que é muito complicada, como dissemos agora há pouco, em relação ao abastecimento d'água. Aí você tira aí, são municípios do Alto Sertão Piauiense, região de São Raimundo Nonato, a referência. Ali nós temos Jurema, que é ali por perto que nasce o rio Piauí, e Caracol, que é lá onde tem uma situação extrema de acesso à água. Lá você toma banho com água mineral, né? Não é brincadeira, durante boa parte do tempo. Então, a saída alternativa da adutora São Francisco ou canal é fazer o que existe hoje, por exemplo, em Fortaleza, onde o açude de Castanhão é o que praticamente garante o abastecimento da água em Fortaleza e nasce exatamente lá das águas do São Francisco. Então, esse projeto precisa sair da gaveta, precisa remover a poeira lá de Brasília em relação ao que existe hoje de planejamento em torno disso. Por isso, esse movimento, Joelson, eu achei assim, extremamente importante, oportuno, esse start aqui do governo do estado, esse despertar do estado do Piauí, envolvendo a Assembleia, como carro-chefe a Assembleia puxando esse movimento, mas não só a Assembleia isoladamente, mas com o apoio do governo do estado, da bancada federal, que é essencial a adesão da bancada federal a essa causa, como também os órgãos do Ministério, da esplanada dos ministérios, como hoje a presença técnica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e o Ministério do Planejamento, que são áreas importantes para que haja essa provocação do Piauí. Se depender da provocação da iniciativa do Estado, essa iniciativa foi dada hoje para que esse projeto possa aí ser destravado, acelerado na fase dos estudos e, quem sabe, acenar para um futuro de recursos alocados para a execução da obra propriamente dita. Joelson. E sobre as iniciativas de lideranças piauienses, o presidente da Alep, Franzé Silva, defendeu a união do Piauí para a integração das bacias. Vamos ver. Nosso objetivo era agregar mais pessoas nesse importante debate. A transposição do Rio São Francisco nas bacias do Rio Piauí e Canindé vai mudar a realidade na região do semiárido, não só na questão do abastecimento de água para humanos e animais, mas acima de tudo para a economia. Então estamos aqui trazendo
a bancada federal, a bancada estadual, para dentro desse debate, mas também a sociedade civil organizada, as entidades que convivem com o semiárido, os empresários, porque é um debate amplo e que precisa que todos estejam muito engajados de ver os resultados em favor do Piauí. Estadual pelo Progressistas, Bessá Filho, defende a união política em relação à água no sertão. Estados da Paraíba, os estados do Rio Grande do Norte, do Ceará, todos eles fizeram o dever de casa lá atrás, mobilizaram a classe política, mobilizaram a sociedade e foram atendidas pela transposição do Rio São Francisco no eixo norte e o eixo leste, que também nos primeiros estudos de viabilidades, né, também tinham um braço para o Piauí, levando águas do rio, da barragem Sobradinho até as nascentes do rio Piauí e do rio Canindé. Então, essa é uma alternativa de tantas outras que nós estamos aqui a discutir hoje, no intuito de a gente mobilizar todos e, dessa maneira, a gente consiga unir forças, juntamente o governador, seja uma sugestão para ele abraçar a causa e levar até o governo federal. Até porque o Piauí hoje tem a grande oportunidade desse alinhamento de achos. O governo estadual do PT e o governo federal do PT, a gente lutar por isso, tendo em vista que o Piauí sempre foi um estado muito generoso com o presidente Lula nas últimas eleições, sendo o estado do Brasil que mais deu votos proporcionais para presidente. Então, é a maneira do presidente Lula retribuir tudo que o Piauí já fez por ele. Quem também participou do evento foi o ex-deputado Jesus Rodrigues, defendeu a integração das bacias. A vantagem para o Estado, se você comparar o perímetro irrigado de Guadalupe ou o perímetro irrigado de Petrolina e Juazeiro, é o que o Piauí pode ser se tiver água. É um perímetro irrigado inteiro, não só um perímetro irrigado, mas o Piauí inteiro produzindo. Porque sem água não se produz nada. Então, é de fundamental importância que essa coisa saia do papel. E digo, Elivaldo, não precisaria obrigatoriamente ser do São Francisco. O Parnaíba tem condições de nos fornecer água também para exercer esse papel. Por isso que eu digo que a dificuldade política de que outros estados têm muito zelo pela água do Rio São Francisco, e nós temos aqui um rio muito caudaloso, que poderia também fornecer água suficiente para que o Piauí também se desenvolvesse em seus perímetros irrigados. Tá aí, Elivaldo Barbosa, desafio aí para os parlamentares e para a população do estado do Piauí, sem dúvida. Com certeza, é importante esse iniciar de projeto, de despertar da sociedade, da área política, da área governamental, legislativa, institucional também, governamental, não governamental do mesmo modo, mas que a sociedade piauiense desperte, volte os olhares para uma obra dessa envergadura. Como disse o representante lá do Ministério do Planejamento, o Geraldo Júnior, é uma obra de envergadura e que precisa de muito empenho da sociedade, da área técnica, da área política também, para buscar os recursos e com certeza, virar a página nessa dificuldade, nesse drama que é a falta d'água na região do Cristalino, uma parte importante do estado do Piauí, que fica perto das divisas com estados como Bahia e Pernambuco. Muito bem.